Olá, eu me chamo Marcos Lima e vou apresentar o trabalho intitulado Uso de atributos de código para classificação da facilidade de questões de codificação. Esse trabalho é fruto de um projeto de iniciação científica desenvolvido na Universidade Federal do Amazonas, sob orientação do professor Leandro Galvão e com colaboração dos professores Elaine de Oliveira, David Oliveira e Felipe Pereira. Nessa apresentação, irei seguir este roteiro. Primeiramente, na introdução serão apresentadas as motivações para este trabalho, será definido o objetivo e também apresentadas as questões de pesquisa. Em seguida, toda a metodologia utilizada será explicada passo a passo. Após, os resultados serão apresentados e discutidos e, por fim, teremos a conclusão e trabalhos futuros. Nosso estudo apresenta um modelo para classificar a facilidade de questões de codificação de um juiz online. Os juízes online são utilizados para a elaboração de diversas atividades que envolvem codificação. Nessas atividades, o professor pode escolher um conjunto de questões dentre as disponíveis no juiz online para compor uma determinada atividade. Em seguida, o juiz online sorteia algumas questões para o estudante resolver. A quantidade de questões sorteadas deve ser definida previamente pelo professor. Ocorre que esse sorteio aleatório, apesar de lógico e justificável, não garante a equidade nas atividades. Pode ocorrer que um estudante receba questões um pouco mais complexas que os demais. Além disso, o professor pode elaborar novas questões para compor as atividades e essas questões também precisam ser classificadas. Nosso objetivo, então, é apresentar um modelo de aprendizagem de máquina que classifique questões de codificação estratificadas por tópico, segundo a facilidade de resolução das mesmas. Questões de pesquisa. Para este trabalho foram formuladas 3 questões de pesquisa. A questão de pesquisa 1. Como os atributos extraídos dos códigos de soluções do instrutor podem ser utilizados para classificar a facilidade das questões? Questão de pesquisa 2. A divisão das questões segundo os conceitos de programação abordados resulta numa classificação melhor? E a questão de pesquisa 3, o mesmo conjunto de atributos pode ser utilizado para classificar qualquer tipo de questão? Metodologia. As questões utilizadas são provenientes do Juiz Online CodeBench do Instituto de Computação da Universidade Federal do Amazonas. Foram utilizadas somente questões aplicadas em exames presenciais da disciplina de Introdução à Programação de Computadores entre os anos de 2017 e 2019. Essa disciplina tem a sua ementa dividida em 7 módulos, cobrindo os conceitos básicos de programação. O processo de amostragem ocorreu em 4 etapas. Na primeira etapa foram obtidas 653 questões aplicadas em exames presenciais. Na segunda etapa foram selecionadas somente aquelas questões com 20 ou mais tentativas de solução. Na terceira etapa, obtivemos os códigos de modelos de solução do instrutor que estavam disponíveis para as questões filtradas. E, por fim, complementamos a amostra com as soluções de estudantes. A filtragem de questões tem por objetivo reduzir a distorção nos dados, pois é importante que as questões consideradas nos experimentos tenham sido utilizadas por um conjunto razoável de estudantes, garantindo que a facilidade estimada represente o conjunto e não apenas a perspectiva de um único estudante. O valor ótimo depende da variável escolhida para representar a facilidade. Portanto, foram selecionadas questões com 20 ou mais tentativas, de forma que mantivemos mais da metade das questões da amostra. Por existir a necessidade de classificar questões ainda não apresentadas aos estudantes, optou-se por utilizar o código modelo de solução do instrutor. Este código de modelo de solução é opcional e pode ser inserido no momento do cadastro da questão. Entretanto, haviam 78 questões sem o modelo de solução, pois essa funcionalidade só foi adicionada ao Juiz Online em 2019. Como as questões utilizadas são de uma disciplina introdutória, geralmente as soluções são diretas e simples, não havendo distinção entre a solução do instrutor e dos estudantes. Por isso, utilizamos os códigos de solução dos estudantes como modelo de solução para complementar a amostra. A escolha de qual solução utilizar foi feita por 3 critérios de desempate. Primeiramente, o menor número de submissões feitas para correção automática. Segundo critério, o menor número de execuções feitas durante a tentativa de solução. E o terceiro critério, o menor número de erros obtidos durante a tentativa. Como a ementa da disciplina já apresentava uma divisão em módulos, abordando os principais tópicos introdutórios de programação, as questões também foram distribuídas seguindo esse mesmo critério. Adotou-se como variável dependente a taxa de acerto, que definimos como a razão entre o número de alunos que conseguiram solucionar uma questão e o total de alunos que tentaram resolvê-la. Como variáveis independentes, foram utilizados um conjunto de atributos extraídos dos códigos de solução. Essa situação ocorreu em 3 etapas. Na primeira etapa foram obtidos atributos de forma automática, aplicando os módulos Radon e Tokenize nos códigos de solução.
Numa segunda etapa, etapa de engenharia de atributos, mais atributos são derivados dos atributos extraídos utilizando os módulos Rodin e Tokenize. Ao término da segunda etapa, obtivemos um total de 91 atributos para cada módulo de questões. Por fim, foram removidos os atributos com pouca ou nenhuma variância de cada módulo. Aqui temos a quantidade de atributos obtidos em cada etapa e o resultado total antes da remoção por variância. Após a remoção por variância, temos que a quantidade de atributos cresce com o avançar da disciplina, pois novos conceitos são ensinados e os códigos começam a apresentar mais estruturas. Exceto pelo módulo 4, o de estruturas de repetição por condição, todos os demais representam mais questões fáceis do que questões não fáceis. Para a classificação, foi utilizada uma adaptação da técnica de stacking em duas etapas. Na primeira etapa, foram treinados 4 classificadores base para cada conjunto de questões, utilizando validação cruzada estratificada com 3 partições e o número 42 como semente de aleatoriedade. Concomitantemente ao treino, foi efetuada uma seleção de atributos, utilizando o valor f como pontuação. Na segunda etapa, foram treinados para cada conjunto de questões 2 metaclassificadores. O treino ocorreu de maneira similar ao dos classificadores base, porém utilizou o número 43 como semente de aleatoriedade. O primeiro metaclassificador sempre fazia uso das predições estimadas pelos classificadores base, enquanto o segundo fazia uso das probabilidades estimadas. Analisando o resultado dos melhores metaclassificadores de cada conjunto de questões, temos um F1 score maior que 0,81 e a acurácia acima de 0,85. O resultado final do processo de classificação foi obtido pela junção das predições dos melhores metaclassificadores de cada conjunto de questões. Analisando a matriz de confusão, temos, no geral, uma acurácia de 0,92 e um F1 score de 0,94. Embora exista um trade-off entre precisão e revocação, os resultados também foram bons para as duas métricas. Ademais, o modelo obteve uma boa completude para ambas as classes. Conclusões. Os atributos extraídos de código de solução podem sim ser utilizados para estimar a facilidade de questões de codificação. A divisão do conjunto de questões por módulos trouxe resultados melhores, devido à maior semelhança entre estruturas encontradas nos códigos de solução. Cada conjunto de questões teve atributos importantes diferenciados. Logo, para uma melhor classificação, deve-se levar em consideração os tópicos cobertos por cada problema. Como trabalhos futuros, pretende-se conjugar métricas extraídas do código com métricas de inteligibilidade textual do enunciado das questões, ampliar a quantidade de classes utilizadas na classificação e explorar outras variáveis dependentes para mensurar a facilidade. Deixo aqui um agradecimento ao Projeto Super e à CAPES por apoiarem esse trabalho, e também o meu muito obrigado a todos que assistiram essa apresentação.